Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Eu estou há alguns dias sem fazer vídeo porque o país está pegando fogo, né? É CPI com prisão pra cá, é descoberta de esquema de corrupção na compra de vacina pra lá, é o presidente da República dando declarações esdrúxulas sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, é as Forças Armadas fazendo nota de repúdio contra o Senado, enfim. Brasil pegando fogo politicamente e no meio de tudo isso a pandemia, né? Que apesar de eu reconhecer que os números estão baixando, a média móvel de mortes baixando, mas a gente ainda está em números muito altos, né? A gente não pode achar normal ou comemorar o fato de a gente ainda ter 1.500 mortes por dia em média no Brasil, né? E mais de 40 mil casos em média por dia no Brasil. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. E eu vejo com preocupação, por exemplo, alguns discursos de gestores das mais diversas esferas, né? Municipal, estadual, enfim, falando em afrouxar as medidas de restrição, em fazer eventos teste com público, tal, porque está diminuindo, a taxa de ocupação de UTI está em 65%. A taxa de ocupação de UTI em 65% ainda é muito alto, né? Então, assim, os nossos números ainda estão muito altos. Eles estão diminuindo, mas eles ainda estão muito altos. E aí tem variante Delta aí, então eu vejo com muita preocupação esse afrouxamento das regras de restrição, né? Aí algumas de vocês e alguns de vocês podem dizer, mas tá falando isso porque não quer trabalhar em casa, não sei o quê. Só quero deixar claro que eu já estou trabalhando presencialmente desde o início do ano. A gente voltou a trabalhar presencialmente no início do ano, parou em março, mas já voltamos no mês passado, enfim. Então eu estou trabalhando presencialmente e mesmo assim acho complicado. Aliás, até por isso acho complicado essa coisa de afrouxar mais ainda as regras de restrição. Mas não foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Isso aí é só uma explicação de esses sumiços que eu dou aqui do canal, mas é isso, essa questão da situação política do Brasil sempre, né? Já faz algum tempo que eu tenho feito essa reflexão de como falar de arte, como falar de literatura no meio desse caos todo que a gente vive no país. E até por causa disso e em consequência de toda essa reflexão que eu fiz agora no começo do vídeo, é que eu quero falar para vocês, comunicar a vocês que eu vou começar no vídeo de hoje uma série de vídeos onde eu vou tentar de alguma maneira relacionar a produção literária, a produção artística com a situação política do país. Eu estou falando série de vídeos porque vai ser um grupo de vídeos, mas eu já quero alertar a todas e todos vocês que não vai ser uma série sequencial, eu não vou fazer um vídeo atrás do outro, tá? Eu tô com o planejamento de fazer realmente um grupo de vídeos grande que complete um ciclo, e aí eu não sei quantos vídeos vão ser, 8, 9, 10 vídeos, porque é um assunto bem extenso, mas eles não vão ser apresentados em sequência para vocês, tá? Entre um vídeo e outro vão ter outros vídeos falando de outros assuntos, tá certo? E que assunto é esse que eu vou juntar nesse grupo de vídeos ou nessa série de vídeos? Eu quero apresentar para vocês uma análise muito particular, muito minha, da história da literatura brasileira. E por que eu quero fazer isso? Veja, eu não tenho a pretensão com isso de fazer nenhuma análise acadêmica, porque eu não pesquiso história da literatura brasileira de forma acadêmica, né? O meu estudo da literatura brasileira, como eu disse, a minha pesquisa de literatura brasileira, academicamente falando, é na área de criação literária. Então, não tenho a pretensão de fazer uma análise acadêmica da história da literatura brasileira e nem pedagógica, não vou dar aula da história da literatura brasileira, nada disso. Eu quero justamente mostrar para vocês uma análise minha da história da literatura brasileira partindo de uma premissa, que é qual? É a relação e o diálogo que existe entre a produção literária de cada período da história do Brasil
com o que está acontecendo politicamente no país em cada momento histórico. Então é justamente uma forma de fazer uma relação entre a arte e literatura e a situação política do país. Então a gente vai visitar ou revisitar toda a história da literatura brasileira, partindo de uma perspectiva de como essa produção literária em cada período afetou e foi afetada pelo contexto político da época. Muita gente faz isso, tem gente que faz com mais competência que eu, mas eu quero dar a minha contribuição partindo de um princípio. E aí eu já vou entrar. Eu vou partir de um princípio de que o Brasil foi invadido pelos portugueses, pelos europeus, né? Então a gente vai começar lá, e o primeiro instante, né, o primeiro momento dessa série de vídeos, que é esse vídeo de agora, nós vamos falar do século XVI, que na história da literatura brasileira é conhecida como quinhentismo, né? Então seria um movimento literário, né? Bem entre aspas, tá? Quer dizer, é a produção literária do quinhentismo, dos anos 1500, né, do século XVI, que é quando o Brasil é invadido pelos portugueses. E eu insisto nesse termo invadido, que foi o que aconteceu, né? A nossa história, a maneira como se conta a história do Brasil, apesar de estar sofrendo modificações e estar sendo revisitada e está sendo colocada de maneira mais crítica para nós, eu ainda acho um pouco condescendente demais a história do Brasil, né? Então eu quero tirar um pouco dessa condescendência e usar o que para mim é muito claro, né? Houve invasão, houve massacre, houve escravização, houve opressão, houve apagamento de identidades culturais, houve tudo isso na história do Brasil. Ah, então você está dizendo que os portugueses e os europeus são vilões? Eu não vou trabalhar com a história de heróis e vilões, porque isso é uma dicotomia que não me cabe e eu não acredito nela, né? Nós vamos ter entre portugueses figuras que podem ter se contraposto a isso. A gente pode ter na história figuras indígenas que se venderam ao opressor. A gente pode ter tudo isso. Eu sei de todas as complexidades que existem nesses processos históricos. Mas o fato é que o Brasil foi invadido, as populações que já existiam, que já viviam aqui foram massacradas, foram escravizadas, foram trazidas as populações de países do continente africano que também foram massacradas, que também foram escravizadas, e há uma imposição epistemológica, cultural, ontológica, a partir das perspectivas do pensamento europeu. Isso é inegável. Ah, mas se não fosse por eles, tal, você não estaria aqui. É verdade. Eu sou descendente de português, né? Eu sou descendente de europeu, enfim. Eu sou descendente de lá, né? E vou dizer uma coisa que muitas de vocês e muitos de vocês podem não acreditar. Mas se o preço que eu tivesse que pagar, eu, enquanto indivíduo, tivesse que pagar para que a história do Brasil fosse diferente, não houvesse massacre, não houvesse opressão cultural, não houvesse escravização, fosse a minha não existência, porque aí a história do Brasil seria outra, e talvez fosse um país de outras etnias e não tão miscigenado, não tão híbrido, e aí eu não existiria, eu pagaria esse preço fácil, tranquilo, para a história do Brasil ser diferente. Mas também não é sobre isso que eu vim falar, é sobre literatura. Então nós vamos agora fazer uma análise da literatura que é estudada ou que é produzida a partir de 1500 e durante todo o século XVI. E aí nós vamos fazer essa análise a partir de duas obras ou de duas produções muito específicas. Uma é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento literário ou o primeiro texto literário da literatura brasileira, e, ironicamente, foi produzida por um português. E a literatura jesuítica, especificamente a obra do padre José de Anchieta, que é talvez o jesuíta mais conhecido da história do Brasil. Tá? A partir da análise dessas obras é que a gente vai traçar um pouco
o cenário literário do século XVI aqui no Brasil. Bom, primeiro é necessário entender e deixar claro que considerar a Carta de Pero Vaz de Caminha o primeiro documento, a primeira produção literária da literatura brasileira é uma incoerência, porque a gente está partindo da premissa de que produção literária é só o texto escrito. E a gente já sabe, né, nos estudos da linguística, da criação literária e da produção literária, que a oralidade, né, que os textos de oralidade também já são considerados literatura. Então, quando você tem um povo, uma nação, uma etnia, enfim, que tem uma tradição oral de passar conhecimentos, de contar histórias, né, você está falando de produção literária. Então dizer que o primeiro texto produzido no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha já demonstra um viés político, que é o viés que nós já estamos revisitando e criticando, de que produção literária é só texto escrito. Não. Então os povos, né, que aqui viviam, que a gente chama de indígenas, eles já tinham produção literária, eles já tinham histórias, eles já tinham transmissão de conhecimento, eles já tinham comunicação, eles já tinham expressão de vida através de textos falados. Tanto é verdade que José de Anchieta aprende a língua deles. Então, se José de Anchieta, para colocar nos seus textos, inclusive, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, se o Anchieta foi aprender a língua deles e a maneira como eles se comunicavam para colocar nos textos dele, então é sinal que já existia produção literária antes. Desculpa. Então, dizer que a Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro texto literário produzido no Brasil já é uma incongruência e já mostra uma visão do que é a literatura e do que é a história, né, que tentam vender para nós. Mas vamos falar um pouco da Carta de Pero Vaz de Caminha. É muito curioso ver que logo nas primeiras linhas da carta, ele vai se referir a esta terra que eles acabaram de chegar para o rei de Portugal como vossa terra. A vossa terra. Então isso já mostra que existia um plano traçado de conquistar essa terra, de invadir essa terra. Porque eles tinham acabado de chegar e ele não titubeia em dizer nas primeiras linhas da carta para o rei de Portugal que aquela terra que eles estavam era a terra que pertencia ao rei de Portugal, a vossa terra. Uma outra coisa que é interessante é que quando ele se refere aos indígenas, né, aos povos que aqui viviam, ele fala de pessoas que viviam com as vergonhas expostas, né? Eles ficavam nus. O fato de relacionar nudez com vergonha também já mostra uma epistemologia, uma forma de enxergar o mundo e que essa forma vai ser imposta. E uma terceira coisa que também existe na carta que é interessante a gente ver é que ele se refere aos povos indígenas como povos iletrados. E aí é o que eu já disse. Iletrados por quê? Porque eles não sabiam escrever, mas eles não precisavam escrever, né? Eles tinham uma tradição de comunicação oral e de oralidade que para eles era suficiente e era muito rica, inclusive. Então isso só mostra como a tal primeira produção literária do Brasil, né, da literatura brasileira, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que, como eu disse, ironicamente foi escrita por um português, já carrega nela, na sua produção, um viés político e uma ideia do que se quer nesse país. E aí isso vai continuar e vai ser confirmado lá na frente, ainda no século XVI, alguns anos depois, com a literatura jesuítica, principalmente do padre José de Anchieta. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre este personagem, bem rapidamente, por quê? Porque ele inclusive foi canonizado pelo Papa, né? José de Anchieta é um santo. E a gente não pode dizer que ele é um santo brasileiro porque ele era português, mas enfim, ele não nasceu no Brasil, né? Eu nem lembro se ele era português mesmo, mas enfim, ele não nasceu no Brasil, tá?
E aí, o José de Anchieta, ele muitas vezes é mostrado para nós na história como um cara que, para evitar o massacre dos índios, achou melhor catequizar, né? Porque senão seriam mortos. Teve um período em que ele ficou refém dos índios, ele se colocou como refém dos índios para evitar o massacre dos índios e tal. E aí foi lá que ele aprendeu Tupi-Guarani e tudo mais. Só que existe uma frase atribuída a José de Anchieta, onde ele dizia que quando a catequese não funcionava, a solução era a vara e a espada. Então ele era a favor dos indígenas até a página 2, né? Até um certo limite. Passando desse limite, ele era a favor que matasse mesmo, que massacrasse, enfim, tudo mais. Então não é uma figura tão boazinha quanto a gente pensa ou quanto sempre quiseram fazer a gente acreditar. E a literatura do José de Anchieta, e principalmente o teatro, porque o José de Anchieta escreveu poemas e peças teatrais. Por quê? Porque o teatro ele foi utilizado na época dos jesuítas como uma arma poderosa para a catequização dos indígenas, né? E aí não vamos ser condescendentes com os termos. O teatro foi usado como uma arma poderosa para a opressão e para o apagamento das identidades culturais dos povos que aqui viviam. Sendo muito claro. Ah, mas o teatro, você tem coragem de dizer que o teatro foi usado? Foi. E eu já fiz uma pesquisa sobre teatro a respeito disso, onde eu coloco que não só aqui no Brasil, mas na própria Europa, a própria ideia do surgimento do teatro na Grécia tem uma conotação política forte, uma conotação de estruturação de relações de poder forte. Então, isso para mim não tem o menor problema em dizer. O José de Anchieta e os jesuítas, de forma geral, utilizaram o teatro como uma ferramenta de opressão, sim. E isso só para ficar na coisa da literatura, isso se reflete fortemente em determinadas peças do José de Anchieta. Para vocês terem uma ideia, de modo geral, as peças do José de Anchieta tinham personagens divinos, personagens humanos e personagens demoníacos, porque você tinha que falar das histórias da Bíblia e tal, para um povo que era considerado iletrado, né? Iletrado, então não sabia ler, não adiantava eles apresentarem textos escritos, porque as pessoas não sabiam ler. Então eles utilizavam o teatro. E aí, só que eles falavam, obviamente, de coisas da Bíblia, né? De religiosidade. E é interessante ver isso porque a gente está falando do século XVI. Século XVI, a Europa já está no Renascimento, né? A gente já está falando aí de produções que questionam e que colocam por terra a hegemonia da doutrina cristã, né? Só que o José de Anchieta ainda trabalhava dentro de uma estrutura literária, tanto os seus poemas quanto as suas peças de teatro, numa estrutura literária medieval. Então, o José de Anchieta estava, inclusive, indo contra o que acontecia lá na Europa. Ele estava trazendo uma coisa já superada na Europa para poder falar de religião e catequizar os índios e oprimir e promover o apagamento das identidades culturais desses povos. E uma coisa que é muito interessante ver na obra do José de Anchieta, principalmente na obra teatral, além dessa coisa de ser uma coisa toda de estrutura, tanto os poemas quanto as peças de teatro de estrutura medieval, é que, como eu já disse, tinha personagens divinos, personagens humanos e personagens demoníacos. E aí, é muito interessante porque os personagens divinos falavam latim, se expressavam em latim, que é a língua da igreja. Os personagens humanos se expressavam em português, que é a língua do colonizador, que é a língua do invasor. E os personagens demoníacos se manifestavam em Tupi-Guarani, que era a língua dos povos oprimidos ou daqueles povos que estavam sendo catequizados. Então vejam como a característica da produção literária ela tem tudo a ver com o momento político que se passa. Então esse é um cenário muito rápido, né? É um quadro muito rápido
do que aconteceu na literatura brasileira durante todo o século XVI. Ou seja, o primeiro século de existência do Brasil, tudo bem, enquanto colônia portuguesa e tudo mais, mas o primeiro século de existência do Brasil se dá dentro de um quadro de produção literária que reproduz e alimenta as relações de poder, de opressão, de massacre, de escravização dos povos que aqui viviam. Por quê? Porque a gente está diante de um processo de invasão. Então era isso que eu queria dizer sobre a literatura do século XVI, sobre o tal do quinhentismo, que é considerado o primeiro período literário da história do Brasil. Nos próximos vídeos a gente vai falar do século XVII, não sei ainda se eu vou fazer por século ou por movimento histórico, porque em alguns momentos, como no caso do quinhentismo, e a gente vai ver também como no caso do século XVII, que é praticamente um século inteiro com um único movimento literário, mas também tem períodos históricos em que dentro de um mesmo século você tem inúmeros movimentos literários e talvez aí, quando chegar nesse momento, eu não fale por século, mas fale por movimento. Tá bom? É isso, espero que todas e todos tenham gostado. Vamos acompanhando aí as séries de vídeos que a gente vai fazer. Acompanhem aí essa minha análise da história da literatura brasileira. Se inscrevam no canal, sigam nosso blog, nossas redes sociais. Quero dar um recado, já está aberto o chamamento para envio de textos para o 5º número da nossa revista Fluxos, edição comemorativa, enfim, aniversário da revista. Então, vai lá no blog, vê lá o chamamento, enviem seus textos, que a gente vai ter o maior prazer e a maior alegria em analisar e que vocês comecem a fazer parte desse nosso projeto, publicando seus textos nas revistas, tá bom? Fora isso, visitem nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo, convidem as pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal para ajudar a gente a ampliar nosso público, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.